Vamos chamar esse cara, né? Esse cara aí que é incrível. O Léo. Quem olha o Léo, você pensa que ele é pequeno. Eu estava com ele em São Paulo agora em novembro, ele é mais alto que eu. O cara, ele não é só grande em estatura, mas é grande em conhecimento, né? Eu tive a oportunidade de trazê-lo aqui uma vez para o Congresso. O Léo é um cara muito contributivo, uma pessoa de coração enorme, tem uma família maravilhosa, professor universitário, e ele não podia ficar de fora desse evento. Né, Romulo? O Léo é aquele cara que a gente é fã de carteirinha, por tudo que ele entrega, principalmente porque ele é também, né? A gente valoriza primeiro o ser, né? O que está, né? Na essência da pessoa para depois vir um profissional. Leozão, Romulo, e Sei. aí? Sem contar que o Léo ele tem uma grande missão que se associa com a missão da associação, né? De fazer a educação física chegar no próximo nível, junto com pessoas que estão no mesmo propósito. Então, Léo, seja muito bem-vindo. Dá o teu show aí. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo agora serão mais agraciadas ainda com a sua palestra, assim como foram com a do Igor, assim como foram com a do Luiz Domingos. Esse nosso café com personal, ele é uma crescente, gente. Não tem ninguém melhor um que o outro aqui, é uma complementação de conteúdo. Então, nós iniciamos com o Luiz Domingos, veio o Igor, agora já deu aquele tempero especial e agora o Léo já vai imprimir mais pressão aí para que a gente possa construir essa nossa carreira de sucesso. É com você, Léo. O Léo vai Opa, preparar, enquanto isso, viu, Léo? Só um minutinho. Não posso deixar de citar aqui a conselheira federal Beth e Nilza também, que estão conferindo aqui o café. Acabei de mandar um abraço aqui para elas. Mandar um abraço para o pessoal da Barra do Ceará, lá do Sesc, viu, Igor? Tá falando aqui também. Poxa, e também nós temos um fã, viu, Romulo? Nós temos um fã que ele tá em todo café. Eu acho que ele tá mais do que eu. Eu fui em todos. Ele deve ter tido um que ele fez, eu não tava. Que é o Ceará Flávio. Eu não conheço, mas eu quero mandar um abração, viu, Flávio, para você. Você deve ser do Ceará, né? Porque é Ceará Flávio que está aqui. Então ele assiste todos. E eu acho isso massa, porque ele é fã. Ele virou fã, né? Lourenço também, um abraço. Vai lá, Leozão. Renê, para esse cara aí rapidinho. Para esse cara aí, mande uma camisa para casa dele, viu? Mandar uma camisa um xícara para ele. Pronto, perfeito. Valeu. 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 Estão me ouvindo bem? Perfeito, Opa, Léo. bom, show de bola. Ótimo. Bom, primeiro agradecer ao convite, né? E sempre é muito bom a gente ver a educação física, né? Destrinchando e ultrapassando fronteiras, né? Então, essa troca de conhecimento que transcende a atuação técnica apenas da profissão, ela é extremamente importante. Mas agradecer ao professor Renê, ao professor Rômulo, muito bom revê-los em mais um evento. Bom, então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui então com vocês. Hoje a gente vai falar sobre o impacto da tecnologia na sociedade contemporânea. E é um baita de um desafio, por quê? Porque muitas vezes nós, da educação física, a gente utiliza a tecnologia apenas como um recurso para a nossa intervenção. Só que a gente tem que entender que a tecnologia ela está presente em todos os aspectos da nossa vida. Então, desde a maneira como a gente se comunica, né, como a maneira como a gente trabalha, diverte, né, como a gente se diverte, e ela tem o potencial para melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas também apresenta riscos. Então, quando eu pensei nessa apresentação, pensei para a gente explorar os principais impactos dentro da tecnologia na sociedade contemporânea. Porque falar para nós acaba sendo fácil. O problema é quando a gente vai atender os clientes que não têm esse background, né, que compõe muito bem essa área da saúde. Opa. Então, me apresentando, para quem não me conhece, sou formado em Educação Física, né, com especialização em Avaliação Física e Prescrição de Exercício Físico para populações especiais. Também possuo MBA em Gestão Empresarial, mestrado profissional em Engenharia Biomédica. Estou na metade do doutorado em Ciências da Educação. Atualmente sou membro da Câmara Técnica de Inovação aqui do CREF 9, né, CREF do Paraná. Sou membro do Conselho Municipal de Esportes daqui de Curitiba, né? Sou CEO da Cardiomed, que é uma empresa que comercializa equipamentos para avaliação física e nutricional. Também sou docente e coordenador do curso de Educação Física
de uma instituição chamada Uniandrade. Também estou coordenando os cursos da saúde. Então, enfim, pessoal, sou apaixonado pela educação física e pelo potencial que ela tem de melhorar a vida das pessoas. E acredito, sim, que o exercício físico é uma ferramenta poderosa para a promoção da saúde, qualidade de vida e bem-estar. Então, para quem já acompanha o meu trabalho, eu sempre trabalho, busco para desenvolver novas tecnologias, inovar, enfim, tudo isso para que venha facilitar o acesso dos profissionais a promoverem, né, a qualidade de vida de seus clientes, alunos, enfim. E acredito que o futuro da educação física é promissor. Não sou que o profeta do Apocalipse dizendo que a educação física vai acabar, mas eu acredito sim que ela está em um processo de transformação. Esse evento, né, o Café com Personal, focado num plano de carreira, ele é um exemplo, né, que vem a fundamentar o que eu tenho dito. Mas vamos ao que interessa. Opa, aí. Falar sobre a história da tecnologia. Eu acredito muito que para a gente entender o que vai acontecer com o futuro, a gente tem que olhar para o passado, enxergar onde a gente está, para daí a gente poder projetar o futuro. Sem isso, muito difícil. Então, para a gente começar, vamos dar uma breve olhada na história da tecnologia. Então, a tecnologia, ela existe há milhares de anos. Então, foi no século XX que ela começou a se desenvolver, principalmente em um ritmo acelerado. Tá? Então, a invenção do computador, da internet, as tecnologias de comunicação, tudo isso revolucionou a maneira como a gente vive. Então, hoje, a tecnologia está muito mais acessível do que nunca. Está sendo usada por pessoas de todas as idades e em todos os lugares do mundo. Então, quais são os principais impactos da tecnologia na sociedade contemporânea? E, para isso, vamos a esse histórico. Então, a gente tem lá a história da tecnologia, ela denota, vamos fazer uma breve reflexão dentro da pré-história. Então, as primeiras evidências dentro da tecnologia humana, elas datam do período paleolítico. Então, há cerca de 2,5 milhões de anos. Então, nessa época, os seres humanos, né, usavam ferramentas simples, como pedras, né, as pedras lascadas, né, para caçar, pescar, coletar alimentos. Já no Neolítico, cerca de 10 mil anos, os humanos começaram a desenvolver tecnologias muito mais complexas, como a agricultura, cerâmica, enfim, a metalurgia. Já na Antiguidade, os seres humanos eles desenvolveram tecnologias fundamentais para a civilização, como, por exemplo, a escrita, a matemática, a engenharia, a arquitetura. Né? Os egípcios antigos, por exemplo, eles construíram as pirâmides, que até hoje é uma controvérsia, né? Mais uma questão de instigar o nosso os mistérios da humanidade. Né? Muito se diz de como foram escritos, tem até quem diga que foram construídos com o auxílio de civilizações extraterrestres, enfim. A gente fala dos gregos que desenvolveram a democracia, a filosofia, tudo isso está relacionado dentro da tecnologia. E aí a gente vai para a tecnologia dentro aí na Idade Média, o Renascimento, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, a qual a gente vive, né? A gente vai falar que a tecnologia ela continuou a evoluir em um ritmo muito mais acelerado, justamente por causa disso, do desenvolvimento da informática, da internet, das tecnologias de comunicação, como mudou a forma como a gente vive e trabalha em nossos relacionamentos. Haja vista do pessoal que nasceu a partir dos anos 2000, né, considerados nativos digitais, mas hoje a gente tem a geração que teve aquela transição do rádio para a televisão preto e branco, um tubo para a televisão colorida, para daí você ter o computador, para daí você ter a internet, e aí, pessoal, é onde a gente está vivendo. Tudo isso num período, vai lá, de 70 anos, né, o que a gente está vivendo atualmente. Mas o que cada uma dessas civilizações elas tiveram, né, dando um marco importante dentro dessa
dessa história da tecnologia. Então, aqui são alguns marcos importantes. Então, por exemplo, pré-história, né, desenvolvimento da ferramenta simples, início da agricultura, desenvolvimento da metalurgia, antiguidade, ó, tudo isso que muitas coisas a gente usa atualmente, elas foram desenvolvidas lá atrás. E isso é uma causa que, como a gente nasce inserido nesse ambiente, onde a gente começa a trabalhar muito já com algo que já foi desenvolvido, com esses recursos, meio que a gente não consegue analisar e refletir qual realmente é a dificuldade. Eu, recentemente, por até incentivo da minha esposa, eu comecei a assistir um programa com ela chamado Largados e Pelados. Não sei se alguém já teve a oportunidade em poder assistir esse programa acho que é no Discovery Channel. E os caras são largados pelado mesmo, com uma faca, né, como se fosse um isqueiro para poder fazer fogo. Haja vista a dificuldade que é, e durante o período eles vão ter que caçar, vão ter que pescar, vão ter que coletar. Isso tudo remete ao quê? Origem dos seres humanos enquanto desenvolvimento, e ver como hoje, atualmente, o ser humano ele é muito dependente dos recursos tecnológicos. Se hoje a gente tivesse um apagão do acesso da internet, eu garanto que 99% da população, um dado, né, eu estou chutando essa estatística, ela iria passar necessidade, porque não sabe lidar com o advento da ausência dessa tecnologia que veio para facilitar a nossa vida. Então, veja, né, na Idade Moderna, a invenção da eletricidade está relacionada com isso. Hoje, a gente luta para diminuir o acesso da emissão do motor a combustão, né, óssea, né, o petróleo, né, os seus derivados, trazendo para outros tipos de energias mais renováveis, ou as energias limpas. Enfim, o que a gente está vivendo hoje é o desenvolvimento, a gente já viveu, né, o desenvolvimento da informática, né, mas a informática do ponto de vista de internet, de relação, né, com inteligência artificial, a robótica, enfim, tudo isso é o que a gente vai começar a projetar para o futuro. Então, essa base ela é muito importante, né, para a gente poder compreender. E se tratando de tendências atuais, né, dentro da tecnologia, então a gente tem que verificar o quê? Que essa tecnologia ela evoluiu, né, ao longo da história, como a gente viu, desde os primeiros instrumentos primitivos até as sofisticadas tecnologias digitais que utilizamos atualmente. E essa evolução ela continua a um ritmo acelerado. E é muito difícil a gente querer prever qualquer tipo de futuro que nos reserva, né? Como o professor Igor até mencionou, pelo tipo de inteligência, né? A forma como a gente foi moldada é a forma como a gente projeta o nosso futuro. Se é um futuro muito mais caótico, um futuro de oportunidades, ou seja, como que a gente pode identificar as tendências atuais que estão moldando o mundo da tecnologia, né? Então, tendência normalmente é aquilo que a tendência ela pode ser atual, mas a tendência é algo para o futuro. Semana passada, né, o professor Paulo Amaral, que lidera a pesquisa das tendências dentro do mercado fitness, junto com o Colégio Americano de Medicina do Esporte, eles jogaram as tendências do mercado fitness para nós, seja a nível mundial, seja a nível nacional aqui no Brasil. E para que isso serve? Para a gente nortear o nosso trabalho, para a gente poder nortear aquilo que a gente pode utilizar ou não, que venha a otimizar e facilitar a dinâmica do nosso trabalho, focada onde? Na intervenção profissional. Tudo se resume a não que ou como a gente vai intervir, mas o porquê que eu quero intervir. Então, quando a gente descobre esse porquê, a gente consegue enxergar as tecnologias não como uma ameaça, mas como uma oportunidade. O que eu convido vocês agora é se vocês estão dispostos a vir comigo aqui, explorar essas tendências e discutir como elas estão impactando as nossas vidas. E para isso, a gente tem que verificar o quê?
quais são as principais tendências atuais na tecnologia? Elas incluem o quê? A inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial, ela não é de agora. Você tem estudos aí da década de 40, 50 já falando do início de como criar uma inteligência artificial. Se fizer uma pesquisa aí no Google, vocês vão verificar os desafios do ser humano jogando xadrez com uma programação de inteligência artificial. Vocês vão ter outras questões, ou seja, é uma é algo que não é novo. Está sendo novo pela massificação, e aí entra em uma outra base que está dentro da inteligência artificial, que é a base, né? Os bancos de dados gigantescos, que fazem com que tudo isso se possa ser possível. Ou seja, a gente está falando de conceito relacionado a Big Data, a conceitos de algoritmos. Né? Hoje, você pegar um Instagram, na tela do teu smartphone, o Instagram ele monitora a pressão que você está usando o dedo, se você retira o dedo, para onde que você está olhando, aonde você está clicando, assim, é um negócio absurdo, tudo isso para entender o que aquilo que você gosta, ele cria tendência dentro daquilo do teu do teu gosto e te apresenta aquilo que você utiliza e aí você consegue ficar mais tempo, né, na frente da tela ali, seja Instagram, TikTok, enfim, as redes sociais elas trabalham muito nessa questão. Mas a gente está falando também de outra questão chamada realidade aumentada e realidade virtual, né? Que isso aí está revolucionando a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor. Já visto recentemente, né, há cerca de 2 anos, o Mark Zuckerberg, né, o dono do Facebook, atual Meta, ele criou um metaverso. E já tem pessoas comprando o seu terreno virtual, né, o seu terreno digital nesse ambiente. Você tem empresas já explorando. Você tem eventos hoje. Hoje você tem plataformas de realidade virtual, ou seja, até fica a dica aí, René, você pode realizar um café com personal, onde cada um na sua casa, com óculos de realidade virtual, vai estar imersido em um ambiente 100% digital, que pode ser numa praia, onde você vai se relacionar, como o Igor falou, né, a questão do network, você vai fazer realmente network, conversando com as pessoas. Para quem é adepto dos games, né, dos jogos eletrônicos, sabe como que funciona isso. Agora imagine você realizando um evento dessa forma. Então, não tem como eu deixar de fora a realidade aumentada e virtual para a nossa atuação profissional, né? Então, hoje a Samsung ela já tem um personal digital, né? Então você coloca o óculos e sai um holograma de um homem e de uma mulher para interagir com o seu usuário, sendo um personal trainer digital. Outro item importante está relacionado com a internet das coisas. Muitas vezes a gente já utiliza o conceito de internet das coisas, né? A própria Alexa é um desses que deixa para controlar a dinâmica e automatizar as questões dentro da nossa casa. Né? Eu realizo os comandos, né? Eu faço a breve programação. A Alexa vai lá, liga a luz, desliga a luz, liga a TV, vê a questão da geladeira, consumo, tudo isso está relacionado à internet das coisas. Então, imagine a nossa casa daqui a pouco, para quem assistiu os Vingadores, lá o Tony Stark, né, ele se relacionando com o Jarvis, né, e todas aquelas telas que apareciam e tudo mais. Pessoal, isso aqui está muito mais próximo do que a gente imagina, não é algo relacionado apenas à utopia. Hoje você já tem nanotecnologia, onde eu imprimo, né, não vou nem falar ainda da impressora 3D, mas eu imprimo em uma tela, como se fosse um papel contact transparente, que ela tem os mesmos sensores do display, né, da tela do smartwatch, ou seja, ela é touch, né, é sensível ao toque, e por ela eu consigo, em uma parede branca, uma janela, eu consigo realizar uma série de intervenções. Então, imagine, eu moro numa casa onde não tem janela, eu posso ter uma tela dessa que eu programo como que eu quero acordar. Se eu quero acordar com visual de praia, se eu quero acordar com visual de deserto, de montanha, associado a isso com o ar-condicionado
para deixar mais frio, mais quente, mais úmido, mais seco, eu crio o ambiente. Tá? A impressora 3D, eu vejo muito pouco a utilização hoje dentro da educação física, mas aqueles profissionais que exploram principalmente a programação em placas de circuito impresso como Arduino, onde você pode programar um recurso que venha captar a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio, tudo que a gente tem no smartwatch. Eu imprimo uma carcaça, faço esse modelo, né, do digital para ele se materializar e desenvolvo o meu próprio instrumento. Então, essa automação, se a gente conseguir despertar esse interesse, a gente consegue trazer muito avanço para a nossa área, que está conectado com a biotecnologia, ou seja, em 2012, quando eu estudei um mestrado, né, que eu fui fazer um mestrado, era um mestrado que não era acadêmico, era um mestrado profissional em engenharia biomédica, era justamente essa necessidade de entender esse avanço de como conectar o tecido biológico com as ciências exatas, trazendo um monte de fio, cabo e tudo mais, para interligar e trazer essas soluções que a gente pode ter, tanto para a área da medicina ou da saúde como uma questão geral. Mas essa área da biotecnologia, ela não fica apenas fechada na saúde, mas a gente vê na agricultura e em outras indústrias também elas sendo muito utilizadas. Por exemplo, biotecnologia, ela é muito avançada, por exemplo, no avanço de diagnóstico por algoritmo, né, que vai complementando, deixando muito mais rápido, muito mais preciso aquilo, e se torna mais preciso, mais rápido. Antes eu consigo intervir profissionalmente. O que eu enxergo no futuro, em cima disso, com todas essas questões de tendências atuais, é o ser humano com nenhum smartwatch, não vou entrar no mérito aqui de chip ou não, mas ele vai ter biomarcadores que vão estar alimentando uma tela de computador, como se fosse uma telemetria utilizada hoje na Fórmula 1. Para quem é adepto da Fórmula 1, vê o piloto correndo, você vê aquelas trocentas televisões, com os engenheiros analisando item por item e tomando a decisão ali, passando para o piloto aquilo que ele precisa fazer para ter uma melhor performance. Eu enxergo isso em um breve futuro também. Estão acompanhando até aqui? Então, vamos lá dar sequência nisso. Perfeito. Estamos na SWOT agora. Maravilha. Então, dentro da análise SWOT, fiquei bem feliz, tanto que o professor Luiz quanto o professor Igor, eles trouxeram as oportunidades, as ameaças. E eu, particularmente, uso análise SWOT, e é algo que muitas vezes a gente acaba utilizando meio que de forma inconsciente. Mas quando a gente usa essa matriz para analisar os nossos pontos fortes, nossas fraquezas, as oportunidades e as ameaças, e a gente realmente coloca isso como algo palpável para a gente poder enxergar, a gente consegue modificar. Então, não tem como eu fugir dentro de todas essas questões de tendências de tecnologia, a gente não brincar com essa ideia da análise SWOT. Tá? Eu acredito, não sei se todos já utilizaram, né, essa análise ou não, mas ela é muito importante e eu dividi ela dessa seguinte maneira. Então, eu coloquei aqui, ó, as forças. O que a gente entende como força? E qual foi o critério de eu colocar a ideia de forças como a melhoria da qualidade de vida das pessoas? Pensando agora como profissional. Então, pensando nisso, a gente tem que enxergar o quê? Que a tecnologia ela pode ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas de diversas maneiras, como, por exemplo, ela pode ser usada para fornecer acesso a serviços essenciais como educação e saúde, que é feito hoje pelo Instagram. Hoje, todo mundo utilizando as técnicas e as estratégicas, todo mundo se tornou um influenciador ou um micro-influenciador, que também tem o seu valor, né, ser um micro-influenciador. E hoje não adianta eu chegar, por exemplo, a conversar com a caixa do supermercado, conversar com o porteiro de um prédio e falar, poxa, para você emagrecer e ter qualidade de vida, você tem que dormir bem, comer bem e se movimentar. Pessoal, essa informação
Eu acredito que todo mundo já saiba. Agora, como que eu faço para a gente poder monitorar isso? Pensa o seguinte, hoje existem pessoas que reclamam que não tem falta de tempo. Não vou entrar no mérito da discussão, mas as pessoas que não têm tempo, vamos utilizar o HIIT. Então, vamos lá, sessões de 15, 20 minutos, alta intensidade. Legal, mas e como que eu faço para analisar e intervir ao longo das 24 horas? Se a gente observar aqui, colocando em uma escala de 0 a 10, né, e fazer um plano cartesiano, que é x, y, onde 0 é o indivíduo está dormindo ou deitado, e 10 é o esforço máximo, pelo menos 2/3 do dia, ou seja, 16 horas do dia, ele está dormindo ou na posição sentado. E os outros dias? Ele pode estar movimentando, mas dificilmente ele vai passar de uma intensidade de 3, 4. Aí chega na academia, ele fica 1, 2 horas, um esforço nível 7, 8, né, por exemplo. Ou seja, não chega a 10% do seu dia esse esforço que esse indivíduo faz. Agora, se a gente tem um monitor que mede pressão, que mede frequência cardíaca, mede saturação, sono. Poxa, é só eu pegar essas informações ao longo do dia que o cliente ele vai transmitir para nós e a gente vai intervir na vida deles. Ou seja, a gente muda a nossa adaptação para ser aquele tomador de decisão e aquele treinador mais tradicional no momento da aula e a gente começa a entender e modificar o estilo de vida desse indivíduo, ou seja, trabalhando às 24 horas por dia, e utilizando aquele período que ele está presencialmente comigo como uma forma de eu me relacionar, ou seja, aí entra a ideia do quê? Da facilidade na comunicação. Só que daí olha quantos recursos a gente tem dentro da facilidade de comunicação. Então ela ficou muito mais fácil e ágil. A gente está se comunicando aqui por uma plataforma, né, que é o Zoom, mas você tem o Microsoft Teams, você tem o Google Meet, você tem N outras plataformas transmitindo para o YouTube, transmitindo para o mundo inteiro. Então olha como essa comunicação ela ficou fácil. Então a gente tem que utilizar isso a nosso favor e ter consciência disso para não agir de forma espontânea, né? Então outro item que é o acesso à informação. Cara, poxa, eu lembro quando eu comecei, eu estava na faculdade, quando começou o Google, no Brasil você tinha uma plataforma chamada KD, né? Você tinha uma outra plataforma chamada Alta Vista, você tinha a AOL, que era América Online. Quantas plataformas que sumiram, né, foram sucumbidas, mas com a mesma ideia de promover um modelo de busca para ter acesso muito mais rápido a determinadas informações, porque a gente aprendeu e cresceu que quem tem informação, quem detém o conhecimento, detém o poder. Então, a tua tomada de decisão ela se tornava muito mais rápida. E a gente precisa dessa informação, a gente precisa ter todo esse cuidado para tomar decisão de forma mais rápida e precisa. É isso que a gente faz hoje, é tomada de decisão. Hoje, com o chat GPT, por exemplo, a gente tem, em tempo real, informações muito mais rápidas. Eu não vou entrar no mérito da credibilidade, eu estou falando do início, mas o projeto é daqui a 10, 15 anos, como que isso vai estar. Em cima de tudo isso, eu vejo com uma força o nosso poder de promover a inovação. Então, olha quantas coisas a gente pode utilizar e promover essa inovação. Mas eu tenho que falar o quê? Das fraquezas, como a dependência digital. Então, você vê hoje, né, tem N estudos falando do tempo de tela, ou seja, cada vez mais vai aumentando. A gente vê o aumento da disseminação de informações falsas. A gente vê a ameaça à privacidade, né? Então, tudo isso elas se tornam fraquezas para nós. Mas isso lá atrás, quando a gente começou também com o comércio eletrônico, e posso falar isso porque a minha loja virtual a gente começou em 1999, eu tinha 18 anos na época, então para quem é bom de matemática, faz o cálculo aí e vê qual que é a idade que eu tenho agora. Mas de você, poxa, eu vou passar os números do meu cartão de crédito para fazer uma compra.
é o que a gente está fazendo isso, mas isso não cabe apenas a nós, né? A gente já vai falar sobre o que fazer com essas fraquezas, né? A gente vê as oportunidades também, né? Então, soluções para problemas globais. Então, hoje você tem essa disseminação tanto dos problemas, mudanças climáticas, pobreza, fome, a nível mundial. Então, a gente consegue se inserir em questões que antes a gente era polido, né, ceifado de acesso a algumas informações, mas hoje a gente está acompanhando em tempo real a guerra da Rússia contra a Ucrânia, Israel contra o Hamas, Síria, enfim, a gente tem N outras situações que a gente consegue acompanhar e, o melhor, a gente tem opções de por onde a gente quer utilizar, né, essas informações, né, e de quem a gente, da onde a gente quer absorver essas informações. E aqui eu também repito a melhora da qualidade de vida das pessoas. Mas por que que se eu coloquei isso como força, por que que eu vejo como oportunidade? Eu vejo como oportunidade porque também nem todo mundo enxergou isso como uma força. Então eu enxergo como oportunidade, eu começo a pensar dessa forma e daí ele me torna uma força que eu vá poder utilizar. Já as ameaças, infelizmente, isso é ao longo da história. Você, com o avanço da tecnologia, você gerou desemprego. Profissões foram extintas e foram criadas novas profissões. É só a gente olhar para o mercado, né, do transporte. A gente olha o táxi, quando chegou o carro por aplicativo, né, dá um nome, o Uber, o Cabify, o 99, enfim, você tem N possibilidades. Você gerou um certo ruído, porque você tirou as pessoas que estavam na zona de conforto. Mas olha que legal. Hoje, para quem anda de táxi, é um público mais daquele tradicional, né? Um público mais de pessoa idosa. Já o jovem, mais o adepto a essa tecnologia, ele já prefere essa modalidade de transporte. Mas você mudou, você teve uma melhora nos processos, né, na entrega do serviço. Você vai gerar mais desigualdade social. Isso não tem como eu romantizar e dizer, não, vai melhorar. Não. Porque dependendo da tecnologia, você tem mais acesso, se você tem mais dinheiro para poder investir. Ou seja, vamos falar do chat GPT. Se você tem dinheiro para investir na plataforma paga, você consegue ter acesso a uma qualidade, uma velocidade de informação muito mais fiel do que quem usa o plano gratuito. Isso aí, dependendo daquilo que você for utilizar, você pode sair na frente ou, ou ficar atrasado. Ah, mas também você tem pessoas que têm aversão. Ainda hoje, acredito que vocês devam conhecer pessoas que não têm rede social. Eu conheço pessoas que não têm smartphone, que usam ainda telefone mais antigo, que mal tem e-mail, que ainda vive no século passado. Por quê? Por uma série de medos, receios. E, né, se a gente vai para por exemplo, os Estados Unidos, que a gente olha, Estados Unidos, mas os Estados Unidos também. Estados Unidos tem muita gente que ainda utiliza a internet de escada. A gente vai falar assim, nossa, banda larga hoje, né? Seja por fibra, seja por questões relacionadas a, a wireless, né? Você vê o Elon Musk colocando, né, os satélites para poder promover conectividade, né, por internet, né, gratuito. Você compra o aparelho, né, a antena, e dentro de um pasto com gado ou dentro da agricultura, né, uma lavoura, você consegue, por geolocalização, utiliza o GPS e a máquina faz tudo para você. Você consegue ter essa conectividade, esse avanço. Mas aquele pequeno agricultor, ele não vai ter acesso a essa tecnologia. Então veja como a tecnologia ela amplia essa diferença de quem está dentro de uma hierarquia no topo para quem está na base. Isso já está acontecendo. Tá? E se sintam privilegiados em poder estar aqui participando desse evento. Fechando a análise SWOT, a gente começa
a entender quais são os desafios trazidos pela tecnologia. Então, até aqui a gente viu como as tecnologias elas estão impactando a nossa vida. Acredito que vocês devem estar se reconhecendo em alguma dessas etapas. Pelo menos a minha provocação foi pensando nisso. Então, alguns dos desafios. Então, um dos principais desafios que a gente encontra hoje é o desafio da dependência digital. Nós estamos viciados com um smartphone. Não adianta a gente dizer que não. A gente, pô, quem é o amigo que compartilha rios? Pô, criou um novo modelo de se relacionar, compartilhar rios. E isso fez parte, se a gente for olhar, primeiro era o compartilhamento de meme pelo WhatsApp, se a gente voltar um pouco atrás, o e-mail também você compartilhava o e-mail com um videozinho, com alguma coisa engraçada. Antigamente você tinha o bar, né, a rua, onde você sentava com seus amigos e contava piada. Um modelo que mudou. É um modelo de entrega de algo que você quer compartilhar, que fez bem para você, que você achou interessante, que achou engraçado. Então veja que o comportamento ele não mudou, ele mudou a forma como eu vou me relacionar utilizando aquele comportamento. Não vou entrar no mérito, né, sociológico, antropológico disso, que não é o caso. Mas eu vou colocar a resposta que hoje os estudos têm causados, principalmente por essa dependência digital. Ou seja, o que isso pode colocar, né, dentro do uso excessivo da tecnologia? Problema de saúde mental. Eu tenho tanta informação, tem estudo que fala que o que a gente tem de informação em um único dia, no início do século XX, as pessoas levavam um ano inteiro para ter o mesmo acúmulo de informação. Ou seja, a gente tem em um único dia. É muita informação. E o nosso cérebro não consegue, não tem tempo para a gente poder processar a quantidade e o volume de informação. A gente só recebe, recebe, recebe. Dá o bem-estar, né? Dopamina. Informação mexeu com a gente, pá, dopamina. A gente fica nesse ciclo vicioso, né, de resposta imediata. E qual que é a consequência? A forma física. E falo em forma por quê? Porque a gente está adepto de um comportamento sedentário, com muita atividade intelectual, recebendo muita informação, sem criar o filtro de resposta crítica, ou seja, a gente não tem mais aquele filtro para entender o que é bom e o que não é, a gente só recebe. E a gente não questiona as coisas, a gente só recebe, 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 recebe. E isso dentro do comportamento, aumentando com o tempo de tela, aumentando o tempo da falta de inatividade física, você aumenta o risco de obesidade, de doenças, vamos aumentar, né, doenças crônico não transmissíveis, obesidade, hipertensão, cardiopatia. Acho que foi Léo, ontem. Oi, 5 minutos. beleza, já estou indo para o final aqui. Então, dessa forma que a gente vai começar a trabalhar, a enxergar que eu tenho que intervir nisso. Ansiedade, depressão, obesidade, sedentarismo. A gente tem que criar soluções por meio do exercício físico para intervir na vida das pessoas. Então, os desafios hoje, eles estão relacionados nesses 3 pilares: o desafio ético, os desafios sociais, os desafios econômicos. E isso faz com que gere transformações sociais. Por exemplo, a conectividade global, economia digital, empoderamento individual. O que isso significa? Significa que, quando a gente fala da conectividade global, é que o mundo hoje praticamente ele não tem fronteiras por meio da internet. Então, eu posso ter, como vários, acredito de vocês, tem clientes no Japão, né, na Europa, nos Estados Unidos, enfim. Então, você não tem fronteira para a tua intervenção. Ou seja, a economia digital, vamos falar dentro de um contexto que, ao invés de prestar meu serviço e receber em real, eu recebo em dólar, em euro, em ien. Eu tenho aplicativos que fazem a conversão, ou seja, eu tenho bancos digitais
que são bancos internacionais, que posso fazer toda essa gestão. Opa. E para isso você tem o quê? Um empoderamento individual, ou seja, aquela ideia que muitos de nós recebemos, nossa, você tem que estudar, passar em um concurso público para ter segurança na tua receita. Hoje a gente está falando do quê? De uma mentalidade muito mais empreendedora, de você depende de você, da tua rede de relacionamento, ou seja, praticamente dos teus esforços para ser bem-sucedido individualmente. Vamos focar um pouquinho dentro do impacto que isso vai causar dentro da economia. Então, você vai ter, primeiro, o aumento da produtividade. Você, com muito mais recursos para facilitar, você aumenta a tua produtividade. Vamos pensar na entrega dos correios. Primeiro você mandava um telegrama, né, uma carta, depois você mandava um fax, né, aí depois o e-mail, hoje a mensagem instantânea. Ou seja, você tem mudanças dentro, né, trazendo um paralelo, de mudanças em setores tradicionais, e você tem que se adaptar para essa realidade. Ou seja, criação de novos empregos, você vai gerar desigualdades, desafios de desigualdades. Você vai ter inovação empresarial, mas também novas oportunidades no mercado. Hoje o Brasil ele carece de pessoas que são que trabalham com análise e desenvolvimento de sistemas, que são cientistas da computação. Você está com carência dessa mão de obra, ou seja, não tem como o Brasil se desenvolver, né, dentro desse novo mundo, dentro dessa nova economia, se a gente não tem mão de obra para isso também. Aí vem uma outra oportunidade para você. Se carece de mão de obra, o teu serviço ele é muito mais valorizado. Então, pessoal, a tecnologia ela está tendo um impacto muito significativo. Então, ela está levando a esse aumento da produtividade, criação de novos empregos, inovação empresarial, mudança de setores tradicionais, criação de novas oportunidades. O que é importante a gente enfrentar dentro desses desafios, né? Então, a gente precisa desenvolver, né, novas leis e regulamentos para orientar o uso da tecnologia, aí conecta com o ponto ético, educar sobre os riscos e benefícios da tecnologia, ou seja, disseminar campanhas muito maiores do que são realizadas hoje, com muito mais volume, sendo muito mais preciso para quem eu vai informar. E o desenvolvimento de políticas públicas, né? Está conectado para proteger os trabalhadores e os consumidores de tecnologia. Então, eu tenho uma conta num banco, o banco ele também tem que se responsabilizar por fraudes digitais, né? Não pode ficar exclusivamente a nossa responsabilidade enquanto usuário, até porque todo contrato ele é unilateral. Se eu quero contratar o serviço, eu não tenho como negociar os termos do contrato, né? E trazendo para nós, e a tecnologia para o personal trainer. Então, até aqui a gente viu a tecnologia, como ela está impactando no momento da produtividade, né, criação de novos empregos, mas e essa tecnologia para o personal? Então, a tecnologia para o personal trainer também está impactando o nosso serviço, mas ela está criando novas oportunidades para nós, né, enquanto profissional da saúde, né, atuando como personal trainer. Por um lado, a tecnologia, então, ela está tornando mais fácil para o personal alcançar novos clientes e oferecer serviços de forma muito mais eficiente. Então, a tecnologia, ela pode ser uma ferramenta poderosa, né, para quem atua como personal trainer, pois pode ajudar o quê? A personalizar treinamento. Ou seja, vamos lá, olha a quantidade de informação que a gente pode obter de um cliente, naquilo que a gente pode medir, naquilo que a gente pode mensurar, que a gente pode intervir. Então, cada vez mais, ao invés de eu ter um leque de medir apenas durante o treino, eu trabalho ao longo do dia. E aí eu consigo personalizar cada vez mais os avanços e as mudanças do meu cliente. Mas eu também posso monitorar o quê? O progresso desse meu cliente. Eu tenho um diário de treino que eu vou analisando todas essas informações dia a dia, semana a semana, pensando na ideia de um prontuário, né?
com tudo que foi realizado de intervenção e quais são os retornos, né? Vamos falar de monitoramento de carga interna e externa, pensando nisso na ideia de monitorar o progresso ah, desse cliente e promover treinamento. Quando a gente fala promover treinamento, cada vez mais a gente vai atender um número maior de pessoas desse mesmo modo que a gente está falando. Agora a gente está com 80 pessoas assistindo essa transmissão, mas muitas vezes outras pessoas vão poder adquirir essa informação depois. Ou seja, esse treinamento que a gente muitas vezes vai poder utilizar, não apenas pensando no treinamento físico, eu enquanto professor que vou gerar o gesto, mas como alguém que vai em tempo real estar monitorando cada uma dessas pessoas e intervindo pessoal, quase que pessoalmente, né, individualmente com essas pessoas. Então, daqui a pouco vai a indústria, né, essas big techs, né, vamos trazer para as health techs, elas vão começar a ofertar esse tipo de solução também. Então, em função do quê? De aplicativos, equipamentos inteligentes, redes sociais. Então, vejam como tudo isso ele está conectado. Mas e o personal trainer, ele está disposto a usar a tecnologia de forma eficaz? O que eles podem fazer? Bom, pode melhorar a qualidade do atendimento do seu cliente, aumentando a eficiência e, consequentemente, aumentando a sua receita, ou seja, ganhar mais dinheiro. Não é pecado, como o próprio professor Luiz ele falou, não há pecado em querer ganhar mais dinheiro. A forma como que você vai ganhar, aí é a consequência disso. E por fim, pessoal, o que eu tenho para trazer para vocês, né? Que a tecnologia ela é uma ferramenta poderosa que a gente pode utilizar para melhorar o treinamento físico, né? O exercício físico, a atividade física das pessoas, né? Monitorando a saúde das pessoas, promovendo todo esse ambiente que vai fazer com que as pessoas sejam mais saudáveis. E o que nós, como personal trainers, a gente pode fazer? A gente tem que estar disposto a se adaptar a essas mudanças trazidas pela tecnologia. Então, elas já estão muito bem posicionadas para ter sucesso na carreira, ou seja, utilizando todos esses recursos, a gente vai ter a nossa gestão da nossa carreira para poder avançar e alcançar os nossos objetivos. Porém, no entanto, sempre é importante a gente lembrar que a tecnologia não é tudo, pessoal. O relacionamento pessoal entre nós, enquanto personal trainers, e o cliente é fundamental para o sucesso do treinamento. Então, foque no relacionamento. Deixe a tecnologia fazer o trabalho árduo e foque nesse relacionamento. Ou seja, os personal trainers, a gente precisa ser capaz de motivar, inspirar e deixa a tecnologia ser a ferramenta para ajudar a fazer isso. Então, foca no cliente, seja positivo, seja criativo, seja inovador. Então, inspire outros profissionais, mas principalmente inspirem a as pessoas em qual você tem acesso a influenciar, né, e faça diferença usando a tecnologia para você ter sucesso na tua carreira, na sua jornada profissional. Muito obrigado por esse espaço. Aqui meus contatos, estou à disposição para qualquer eventual pergunta que possa ter surgido agora.